Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rildo e dando sequência às nossas aulas de matemática, na aula de hoje vamos ver função linear. Bom, o objetivo dessa aula é você saber interpretar um gráfico, né, de uma função linear e tentar descobrir qual é a fórmula ou a função que corresponde ao gráfico. Nós temos aqui nesse exemplo o gráfico de uma função linear. Veja que o que define uma função linear é uma reta, mas ela tem que passar exatamente no ponto de origem do sistema cartesiano, que é o ponto 0, 0. Temos aqui uma reta, está associada a números no eixo x, ou grandeza x, com a grandeza y, ou eixo y aqui. Gente, a pergunta é a seguinte: qual é a função que corresponde ao gráfico abaixo? Bom, nós sabemos que é uma função linear, porque ela passa no ponto 0, 0. Então, ela não tem o coeficiente linear, apenas o coeficiente angular. Para você descobrir, gente, você tem que fazer uma análise entre os números que estão no eixo x com os números que estão ligados no eixo y. Veja bem, aqui nós temos no eixo x o número para o x valendo 1, nós vemos que o 1 está ligado com um número 3. Então, 1 para chegar no 3, eu tenho que multiplicar 1 por qual número para chegar no 3? Já que é uma função linear, né? Passa no 0, então não tem o coeficiente b, o coeficiente linear. Então, é a multiplicação direta mesmo. 1 vezes quanto para dar 3? Veja, aqui eu tenho o número 2. O 2 está ligado aqui, associado com o número 6. A pergunta que se faz é a seguinte: 2, para chegar no 6... eu tenho que multiplicar o 2 por qual número para dar 6? 2 vezes quanto que dá 6? 1 vezes quanto para dar esse 3 aqui no y? E você pode continuar a análise. Para o x valendo 3. Para o x valendo 3, gente, nós vemos aqui que o 3 está associado, está ligado, né, com o número 9 no eixo do y. Tá certo? Então, eu pergunto, 3 vezes quanto para dar esse 9 aqui? Então, você já deve ter descoberto, né? Então, nós temos que multiplicar o x sempre pelo número 3, não é? Então, a pergunta, será que a alternativa A, B, C ou D? Nós já matamos. Então, todos os números do eixo x têm que ser multiplicados pelo número 3 para dar os valores de y, tá certo? Então, a fórmula, né? A relação entre a grandeza y com o x vai ficar y é igual a 3 vezes x. Ou seja, para você descobrir qualquer valor de y, basta pegar o valor de x e multiplicar sempre por 3, que é o nosso exemplo aqui.